Quincas Borba, de Machado de Assis, capítulo 47. Rubião não era filósofo. A comparação que ali fez entre os seus cuidados e o do maltrapilho apenas lhe trouxe à alma uma sombra de inveja. Aquele malandro não pensa em nada, disse ele consigo. Daqui a pouco está dormindo enquanto eu... Meu amo, entre, que o animal é bom. Vamos lá em 15 minutos. Os outros dois cocheiros diziam-lhe a mesma coisa, quase por iguais palavras. Meu amo, vem aqui e verá. Olha o meu cavalinho. Faça favor, são 13 minutos de viagem. Em 13 minutos está em casa. Rubião, depois de hesitar ainda, deu consigo dentro do tilbury que lhe ficava à mão. Mandou tocar para Botafogo. Então lembrou-se de um velho episódio esquecido, ou foi o episódio que lhe deu inconscientemente a solução. Uma outra coisa, Rubião guiou o pensamento com o fim de escapar às sensações daquela noite. Lá iam longos anos. Ele era então muito rapaz e pobre. Um dia às 8 horas da manhã saiu de casa, que era na Rua do Cano, 7 de setembro. Entrou no Largo de São Francisco de Paula. Dali desceu pela Rua do Ouvidor. Ia com alguns cuidados, morava em casa de um amigo que começava já a tratá-lo como hóspede de 3 dias. E ele já o de 4 semanas. Dizem que os de 3 dias cheiram mal. Muito antes disso cheiram mal os defuntos. Ao menos nestes climas quentes. Certo é que nosso Rubião, singelo como um bom mineiro, mas desconfiado como um paulista, ia cheio de cuidados, pensando em retirar-se o quanto antes. Pode crer-se que desde que saiu de casa, entrou no Largo de São Francisco e desceu a Rua do Ouvidor até a dos Ourives. Não viu nem ouviu coisa nenhuma. Na esquina da Rua dos Ourives deteve-o um ajuntamento de pessoas em um pérstito singular. Um homem judicialmente trajado lia em voz alta um papel, a sentença. Havia mais o juiz, um padre e soldados curiosos. Mas as principais figuras eram 2 pretos. Um deles, mediano, magro, tinha as mãos atadas, os olhos baixos, a cor fula, e levava uma corda enlaçada no pescoço. As pontas do baraço iam nas mãos de outro preto. Esse outro olhava para a frente e tinha a cor fixa e retinta. Sustentava com galhardia a curiosidade pública. Lido o papel, o préstito seguiu pela Rua dos Ourives adiante. Vinha do Aljube e ia para o Largo do Moura. Rubião naturalmente ficou impressionado. Durante alguns segundos esteve como agora à escolha de um tilbury. Forças íntimas ofereciam-lhe o seu cavalo. Umas que voltasse para trás ou descesse para ir aos negócios. Outras que fosse ver enforcar o preto. Era tão raro ver um enforcado. Senhor, em 20 minutos está tudo findo. Senhor, vamos tratar de outros negócios. E o nosso homem fechou os olhos e deixou-se ir ao acaso. O acaso, em vez de levá-lo pela Rua do Ouvidor abaixo até a da Quitanda, torceu-lhe o caminho pela dos Ourives atrás do préstito. Não iria ver a execução, pensou ele. Era só ver a marcha do réu, a cara do carrasco, as cerimônias. Não queria ver a execução. De quando em quando parava tudo. Chegava gente às portas e janelas, e o oficial de justiça relia a sentença. Depois o préstito continuava a andar com a mesma solenidade. Os curiosos iam narrando o crime. Um assassinato em Mata-Porcos. O assassino era dado como um homem frio e feroz. As notícias dessas qualidades fez bem a Rubião. Deu-lhe força para encarar o réu, sem delíquios de piedade. Não era já a cara do crime. Ai, gente. Tá difícil ler isso aqui, viu? Não era já a cara do crime. O terror dissimulava a perversidade. Sem reparar, deu consigo no largo da execução. Já ali havia bastante gente. Com a que vinha formou-se multidão compacta. Voltemos, disse ele consigo. Verdade é que o réu ainda não subira a forca. Não o matariam de relance. Sempre era tempo de fugir. E dado que ficasse, por que não fecharia os olhos, como fez certo Alípio diante de espetáculo das feras? Note-se bem que Rubião nada sabia desse tal rapaz antigo. Ignorava não só que fechara os olhos, mas também que abrira logo depois, devagarinho e curioso. Eis que o réu sobe à forca. Passou pela turba um frêmito.
O carrasco pôs mãos à obra. Foi aqui que o pé direito de Rubião descreveu uma curva na direção exterior, obedecendo a um sentimento de regresso. Mas o esquerdo, tomado de sentimento contrário, deixou-se estar. Lutaram alguns instantes. Olhe meu cavalo, veja, é um rico animal, não seja mau, não seja medroso. Rubião esteve assim alguns segundos, os que bastaram para que chegasse o momento fatal. Todos os olhos fixaram-se no mesmo ponto, como os dele. Rubião não podia entender que bicho era que lhe mordia as entranhas, nem que mãos de ferro lhe pegavam a alma e a retinham ali. O instante fatal foi realmente um instante. O réu esperneou, contraiu-se, o algoz cavalgou de um modo airoso e destro. Passou pela multidão um rumor grande. Rubião deu um grito e não viu mais nada.